Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 10, do dia 15 de janeiro de 1911, da serva de Deus Luísa Picarreta. O interesse é o veneno do sacerdote. Deus não é compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. Continuando o meu habitual estado, meu adorável Jesus fazia-se ver chorando, porque me tinha trazido a celestial mãe para que eu tranquilizasse. E eu fazia o que podia para consolá-lo. Beijava-o, acariciava-o, apertava-o, dizia-lhe: "O que queres de mim? Não quer amor para que se sinta feliz e acalme seu pranto? Não me disse você mesmo outras vezes que sua felicidade é meu amor? E eu te amo muito, muito, mas te amo junto contigo, porque por mim só não sei te amar. Diz-me, dai-me teu alento ardente, que converte todo o meu ser em uma chama de amor, e depois te amo por todos, te amo com todos, te amo nos corações de todos. Mas quem pode dizer todas as minhas loucuras?" Então parecia que se acalmava um pouco, e para fazer que meu doce Jesus não chorasse, mais lhe disse: "Minha vida e meu tudo, santifica-te agora, que façam as casas de reunião de sacerdotes. Oh, como será consolado!" E ele, rapidamente: "Ah, minha filha, o interesse é o veneno do sacerdote, e se infiltrou tanto neles que lhes envenenou o coração, o sangue e até a medula óssea. Oh, como o demônio os tem sabido enveredar, tendo encontrado neles a vontade disposta para ser entrelaçada. Minha graça
tem usado toda a sua arte para formar neles o tecido do amor e dar-lhes o contrário do interesse. Mas, não encontrando isso, encontrando sua vontade disposta, pouco ou nada tem tecido de divino. Por isso, o demônio não pode impedir de tudo estas casas de reunião de sacerdotes, o que causou-lhe muita perda. Se contenta em manter o tecido que os teceu com o veneno do interesse. Se viste quão poucos são os que estão dispostos a separar-se da família e a derramar este veneno do interesse, chorarias comigo, não vês como discutem entre eles a respeito deste ponto? Como ficam agitados? Como se inflamam os ânimos? Eles acreditam que é um absurdo e que isso não se aplica no seu estado. Enquanto dizia isto, via os sacerdotes dispostos a isso, e quão escasso era o número deles. Jesus desapareceu e encontrei-me em mim mesma, agora sentindo repugnância de escrever estas coisas que correspondem aos sacerdotes, mas tendo feito o sacrifício, porque assim o quer a obediência, meu amado Jesus veio e me deu um beijo para recompensar-me pelo sacrifício feito e acrescentou: Filha amada minha, não disseste tudo sobre os inconvenientes que traria se o sacerdote ficasse estorvado pela atadura da família. As tantas vocações equivocadas pelas quais a Igreja chora amargamente nestes tristes tempos. Certamente não se veriam tantos modernistas, tantos sacerdotes vazios de verdadeira piedade, tantos deles dados aos prazeres, à incontinência, e tantos outros que veem como se perdem as almas, como se não fosse nada, sem a mínima amargura, e tantos outros desatinos que fazem. Estes são sinais de vocações erradas. E se as famílias virem que não há nada mais a esperar da parte dos sacerdotes, a ninguém virá vontade de incitar os seus filhos a tornarem-se sacerdotes, nem aos filhos virá o pensamento de enriquecer, de elevar a família por meio do seu ministério. E eu, meu doce Jesus, em vez de me dizer estas coisas, vê os diligentes, os bispos, porque eles que têm autoridade podem conseguir te contentar neste ponto. Mas eu, tão pobre, o que posso fazer? Não outra coisa que compadecer-te, amar-te e reparar-te. E Jesus, minha filha, aos diligentes, aos bispos, o veneno do interesse invadiu a todos, e como quase todos estão presos por esta febre pestífera, falta-lhes o valor de corrigir e de pôr um travão àqueles que deles dependem. E além disso, eu não sou compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos.
Minha voz soa muito mal a seus ouvidos, mas bem lhe parece um absurdo, uma coisa que não é conveniente à condição humana. Mas se falo contigo, nos compreendemos suficientemente. E se não encontro outra coisa, eu encontro um alívio para a minha dor. E tu vais amar-me demais, porque sabes que estou amargo. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Bem, nesse trecho, Jesus está desabafando com Luísa, né? Jesus está falando para Luísa, está mostrando para ela como que está o estado dos sacerdotes, que os sacerdotes estão enveredados pelo interesse e que através disso, através desse interesse, desse status, né? Até na questão religiosa, isso é muito triste, né? A gente vê que até nos sacerdotes, nos bispos, né? Existe essa questão, né? De interesses, né? Interesses. E esse interesse acaba não deixando que Deus faça a obra completa, né? Então, aí começa a haver a escassez de vocações, né? Por que a gente pede tanto nas nossas orações, a gente pede para que venham os santos sacerdotes, e a gente vê essa escassez, a gente vê essa dificuldade, que as pessoas hoje não querem mais ser sacerdote. Só querem ser sacerdote se tiver alguma coisa, né? Se tiver algum ganho próprio. Claro que aqui eu não tô falando de todos, mas graças a Deus existem muitos ainda, mas é um número pequeno. Jesus falou para Luísa que era um número pequeno de sacerdote que era despojado do interesse da família, que é despojado do seu próprio prazer, né, de alimentar o seu ego, né? E aí ela fala, mas Senhor, fala para os bispos isso. E aí Jesus fala que naqueles que não estão despojados de tudo e de todos, as palavras deles são muito duras. E hoje a gente vê o quanto que é difícil se cumprir a palavra de Deus, o quanto é difícil, né, para os sacerdotes, não só para os leigos, mas para os sacerdotes. Porque Jesus, quando ele instituiu o sacerdócio, né, quando ele veio, ele passou por todo o processo dele de crucificação, e aí ele enviou um a um, né, os apóstolos, e daí foi que veio os sacerdotes. Então, Jesus queria, quando Jesus instituiu o sacerdócio na terra, ele queria que esse sacerdote fosse igual a ele, né? Que esse sacerdote fosse ele. Não só na hora que esse sacerdote estivesse celebrando, né? Celebrando a missa, recordando a paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas que ele fosse ele em todos os sentidos. E hoje, infelizmente, a gente vê esse lado triste. A gente vê a divisão dentro da igreja, né? Porque hoje só o que coordena o mundo é o interesse, e até, infelizmente, até na igreja, entre os bispos, entre os sacerdotes. E aí, hoje, as mães não almejam mais que os filhos sejam sacerdotes, né? Os pais. Por quê? Porque querem que os filhos trabalhem, que os filhos tenham dinheiro.
que os filhos tenham status, não que o trabalho é errado, mas tem pessoas que Jesus escolhe, né? Que Jesus escolhe, que desde quando nascem já são escolhidos por Ele para bem representar Jesus. E hoje, infelizmente, a gente está vendo tudo o contrário. As pessoas que estão na igreja, né, os sacerdotes, os bispos, brigam entre si por status, por interesse. E Jesus, nesse trecho, ele estava chorando porque ele estava vendo tudo isso. Ele estava vendo que os sacerdotes não entenderam nada quando foi criadas as casas de reuniões. Porque quando foi criadas as casas de reuniões, para primeiro ser um bom sacerdote, é necessário ser vazio. É necessário se despojar da família, né? E é necessário não ter interesse nenhum, nem dentro da igreja, por busca de status, né? Por busca de posição, né? E a gente vê isso. E aí a Luísa fala, mas Senhor, para os bispos que têm autoridade, vai até eles, Senhor, porque eles têm autoridade. Mas aí Jesus fala, não, minha filha, olha, para eles é pesado isso que eu estou falando para você. E você me ouvindo, eu estou desabafando com você. Você vai aliviar a minha amargura. Porque eu vejo em você, Luísa, o que eu não estou vendo neles. O que era para mim ver neles. O que era para mim ver neles. E hoje, em que Luísa deixa esses escritos para nós, é o que Jesus quer ver em nós, né, filhos da divina vontade, esse despojamento, né, esse despojamento de tudo para poder fazer a vontade de Deus, para ter essa coragem também de chegar para as pessoas, né, até para os sacerdotes mesmo, e falar que não é isso que Jesus quer, né? Que quando Jesus criou, quando Jesus instituiu, que cada coisa que Jesus instituiu, cada coisa que foi criada por Jesus tem uma ordem, né? E o sacerdócio tem a sua ordem também. Só que aí a gente está vendo hoje que os sacerdotes estão em um grau de disputa muito grande, disputa por cargos, disputa por poder, por querer ocupar um espaço maior dentro da própria igreja. Na realidade, virou como se fosse as igrejas hoje viraram como se fosse uma empresa, que todo mundo está ali brigando por cargo. Por isso que Jesus fala que para Luísa, que só ela que entende o que ele fala. A gente que ouve, né, nós filhos da divina vontade que lemos e começamos a observar, né, a gente passa a ver que a igreja está assim, que na realidade ela deu esse espaço, né, esses sacerdotes, esses bispos, esses cardeais, né, o corpo da igreja, a hierarquia da igreja, se deixou enredar por Satanás, se deixou enredar pelo prazer, né, pelo seu próprio prazer, por querer buscar status e até mesmo para querer suavizar o seu ego, para querer ouvir o que é bom pro ego desse sacerdote. Hoje é difícil você encontrar um sacerdote humilde, um sacerdote pequeno, um sacerdote que vive numa simplicidade muito grande, porque a gente já começa a ver pelo modo deles agirem em relação à comunidade, em relação
as pessoas, e isso acabou virando uma rede, né? O interesse do sacerdote acabou virando uma rede e nessa rede se levantaram muitos, muitos contra a igreja, né? Falando mentiras, destruindo os dogmas de fé que a gente tem, destruindo a nossa base, mas muitos disso acontece desse mau exemplo que a gente tem. Eu sei que é difícil, é duro a gente falar isso, né? A gente vê que Jesus criou as casas de reuniões para serem os seus tabernáculos, para ser o tabernáculo de Jesus, para que toda alma que chegasse ali encontrasse o próprio Jesus, encontrasse o amor, encontrasse o perdão, encontrasse a compreensão, encontrasse o aconchego, encontrasse a verdade também. Porque a verdade, Jesus fala na palavra que a verdade é o que nos liberta, né? E muitas vezes a gente é massageado no nosso ego, até mesmo muitas vezes pelos sacerdotes, né? Que não conseguem entender que a gente tem que se despojar de tudo. A gente tem que ser vazio de tudo para poder servir, para poder estar com o Senhor, para poder servir. Jesus, ele se despojou de tudo. Ele se despojou da divindade dele para poder vir na terra. E hoje, infelizmente, a gente não vê isso acontecer na igreja. Tem sim, claro que tem. Nós temos sacerdotes santos, mas é em número pouco. E a cada dia está mais pouco, né? A cada dia está diminuindo, porque o interesse acaba gerando uma rede de vício, acaba prendendo a pessoa, acaba tirando o verdadeiro foco, né, que é da divindade, que é de fazer a divina vontade, que é de fazer a vontade de Deus. E aí, talvez a pessoa que vê, que ouve, né, a gente fazer essas reflexões, né, porque Jesus fala para Luísa, Jesus diz, olha minha filha, pelo menos você pode me ouvir, você está me ouvindo, você está me aliviando, né, mesmo você não sendo um bispo, né, um sacerdote, mas você está me ouvindo, você está me aliviando, você está entendendo por que está acontecendo tudo isso na igreja, né? Então, isso já é um pouco, né, de graça para Jesus. Mas nós que conhecemos esses conteúdos, temos que falar, né? Temos que falar que não é esse o objetivo de Jesus quando ele cria as igrejas, né? Não é esse o objetivo de Jesus quando chama um sacerdote para servi-lo. O objetivo de Jesus não é que a pessoa tenha interesses, que a pessoa se deixe enredar, né? Por essa rede que o próprio demônio colocou dentro dos corações, né? Dentro da igreja. E aí você acaba tirando Jesus do centro para colocar você. E isso é um risco muito grande que a gente corre. E ele fala para ela, minha filha, para eles poderem me entender, para mim poder chegar até eles e falar, para mim ter essa abertura neles, é necessário que eles se despojem de tudo, que eles fiquem vazios, plenamente vazios de si mesmo, que eles não tenham apego às famílias, né? Que eles não tenham apego a nada, a lugar nenhum, porque quando Jesus enviou os apóstolos, ele disse que não era para eles levarem nada,
né? Não era para levar bolsa, nem alforje, nada, né? Era só para ir seguir, levar o evangelho. E aí, ele fala aqui, ó. Ele fala aqui assim, ó. E ele rapidamente, minha filha, o interesse é o veneno do sacerdote. E se infiltrou tanto neles que lhe envenenou o coração, né? Então, o interesse se infiltrou nos sacerdotes, bispos, cardeais, padres, né? Então, entrou neles e envenenou o coração. Envenenou o coração. E estamos aí, no que nós estamos vendo, né? Na situação que nós estamos vendo que está hoje no mundo. E aí não surgem novos sacerdotes. E as vocações, ele ainda fala para Luísa, ele fala, olha, minha filha, tem muitas vocações erradas por causa desse interesse, por causa desse veneno que o diabo lançou no coração dos sacerdotes. Tem muitas vocações erradas, né? Pessoas que não têm vocação para o sacerdócio, mas que estão sendo sacerdotes para visar status, emprego, não sei, postura, né? A gente vê hoje pessoas, sacerdotes completamente seculares, né? Completamente seculares. A gente vê assim e às vezes a gente até não sabe discernir se aquela pessoa é um sacerdote. Às vezes a gente tem que chegar para perto para poder ver. Porque hoje eles vivem uma vida normal, igual a de todo mundo. E Jesus, ele andava com todo mundo. Ele estava nos lugares normais, mas ele não agia como uma pessoa normal, né? Tipo assim, ele não... Claro que ele não estava o tempo todo curando, o tempo todo, né? Não, mas ele agia como uma pessoa normal, só que ele não tinha esse enchimento dele mesmo. Jesus, ele se despojou de tudo, né? Ele se despojou de tudo. Ele se despojou até da divindade. E ele viveu, mas sem nunca buscar a glória para ele. Sempre ele falava que era o Pai. Eu vim do Pai, para o Pai ele ia voltar, né? E sempre todos os atos de Jesus, quem lê a vida íntima, né, vai ver que todos os atos de Jesus eram em reparação ao Pai. Todos. Jesus, ele não se preocupava em agradar ninguém, em querer ser bem visto por ninguém. Tanto é que ele não foi, né, bem visto. Mas, infelizmente, hoje os sacerdotes não são assim. Os sacerdotes querem ser vistos, bem vistos pelas pessoas. Amém, Fiat.